Vasco terá mês agitado com 9 jogos, 4 viagens e pouco descanso. Veja o calendário. Maratona com partida no fim e no meio da semana começa na estreia do Brasileirão, contra o Santos no dia 30 e só termina depois da sexta rodada, quando a equipe enfrenta o Cruzeiro. É bom o Vasco aproveitar as 3 semanas sem jogos antes da estreia no Brasileirão, pois o que aguarda o clube em seguida é uma maratona de 9 partidas, 4 viagens, incluindo uma internacional e pouco descanso. Os dias serão agitados entre o fim de março até os últimos dias do mês de abril. O negócio tá feio, né? Tá pensando que é mole? São 3 competições: Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A equipe de Fábio Carilli estreia no Brasileirão no próximo dia 30 contra o Santos em São Januário. Daí em diante, o Vasco terá compromisso no fim e no meio de semana até o duelo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte pela 6ª rodada. Nesse período, o time cruzmaltino também enfrenta os 3 adversários do seu grupo na Sul-Americana. Por sorte, o único jogo fora de casa será contra o Melgar. Os confrontos com Lanús e Porto Cabello serão em São Januário. Aí vemos aí o Coutinho em atividade. Espero que tenha curado aquela lesão, né? E não tenha mais lesão, né? Mas não sei se ele vai conseguir, né, desempenhar. A CBF ainda não detalhou o Brasileirão da 2ª rodada em diante, de modo que, com exceção da estreia contra o Santos, o Vasco não sabe a data exata dos primeiros jogos do campeonato. No dia 22 de abril, uma terça-feira, o clube terá o duelo contra o Lanús, da Argentina, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Isso significa que o clássico contra o Flamengo na 5ª rodada do Brasileirão provavelmente será marcado para sábado ou sexta-feira anterior. Então aqui temos o calendário agitado do Vasco do próximo mês. Dia 30, domingo, Vasco e Santos, primeira rodada do Brasileirão, em casa. Dia 2 de abril, quarta-feira, Vasco e Melgar, pela Sul-Americana, fora. Dia 5 ou 6, ainda não está definido, Vasco e Corinthians, 2ª rodada do Brasileirão, fora. 9/4, Vasco e Porto Cabello, Sul-Americano, em casa. 12, 13 ou 14 a ser definido, então Vasco e Sport, 3ª rodada do Brasileirão, em casa. Dia 16 ou 17 de abril, Vasco e Ceará, 4ª rodada do Brasileirão, fora. 19, 20 ou 21 de abril, Vasco e Flamengo, 5ª rodada do Brasileirão, em casa. Dia 22 de abril, Vasco e Lanús, pela Sul-Americana, em casa. 26, 27 ou 28, Vasco e Cruzeiro, 6ª rodada do Brasileirão, fora. Então essa maratona aí, né? O Vasco terá sua primeira semana cheia de treinos até o compromisso contra o Palmeiras, pela 7ª rodada do Brasileirão, que ocorrerá no fim de semana do dia 3 e 4 de maio. Em seguida vamos a um bate-papo aqui, pessoal do GE Podcast, sobre essas tratativas todas da venda da SAF do Vasco. Vamos ver em que pé está a situação aí. Mas com quem o Vasco conversa? Qual é a situação hoje de uma possível venda da SAF? Esse ano, assim, é complicado, né? Porque aqueles interessados, assim, que a gente já abordou aqui, né? Realmente, o grego, né? O Marinakis, o russo,
tem o magnata russo, o Adriano o Radrezini, que é o italiano, e o fundo árabe, né, que a gente já citou também. Esses, assim, hoje, eles estão no mesmo, digamos, compasso de espera, assim, porque o Vasco realmente, o Vasco nunca recebeu uma proposta, né, pela venda da SAF. Então, assim, esse discurso de, o Pedrinho não quer vender, o Pedrinho rejeitou. Não, o Vasco nunca recebeu uma proposta. E sobre o Grego, né, que foi, acho que, onde mais se criou alarde, muito também pelo Grego e pelo filho do Grego, né, pelo filho do Marinax. A entrevista dele foi decisiva lá na Inglaterra, para esse alarde. E aí a repercussão nas redes sociais, o filho do Marinax seguindo o Vasco, postando story com influenciadores do Vasco, enfim. Lembrando que o filho do cara da 777 também postava tudo, né? Interagia super com a torcida do Vasco. Não, mas a 777 veio, né? O cara postou só Não, eu só tô dizendo assim, o filho interagir em rede social não quer dizer nada que vai ser bom, que vai ser ruim, nada. Né? É verdade. Não, e acho que é bom, e é uma coisa, assim, uma linha que a gente adotou aqui no GE desde o início, cara, assim, sendo bem justo, assim, até com a nossa audiência. Em nenhum momento o Evandro Marinax era o mais próximo, tava pra fechar, em nenhum momento ele era o favorito, assim. Houve troca de documentos recentes, assim, e é importante ressaltar uma coisa aqui, que eu vi essa semana também de um integrante da direção do Vasco, que, assim, para o Vasco trocar informações sobre a venda da SAF, qualquer possível investidor, ele tem que assinar um NDA. Então é possível que o Vasco tenha mais do que 3 ou 4 NDAs, que tem NDAs com pessoas que hoje não estão mais interessadas na compra do Vasco, porque o Vasco não pode ficar trocando informações que são sigilosas. O NDA, lembrando, é um contrato de confidencialidade, que você vai conseguir analisar meus números aqui, e isso tudo vai ser feito de forma confidencial. Por todos esses contratos serem muito importantes, o Vasco não pode ficar trocando informações sem assinar essa cláusula de confidencialidade, qualquer um, né? Tipo, eu tenho muito dinheiro aqui, quero saber como é que tá. Aí o Vasco passa a situação inteira pra ele vai lá e fala, não quero não. E aí o mercado se fala, né? Então, assim, essas informações não podem ficar circulando por aí, então é provável sim que o Vasco tenha mais NDAs do que a gente sabe, do que a gente noticiou até agora, enfim. Mas isso não quer dizer que todo mundo que assinou o NDA tenha proposta, que esteja muito avançado, nada disso. E o Marinax, segundo pessoas do Vasco, e também o que a gente tem de notícias pelo São Paulo, Marinax chegou antes, até, pelo São Paulo, interessado na compra da base do São Paulo. Só que aí entra uma questão que a gente já abordou aqui no tema. Para comprar a base de São Paulo é muito mais barato, né? Os valores estão em 350 milhões de reais, né? E não é exatamente comprar, é arrendar. Mas isso aí. Vamos... E ele tem um grande empresário de futebol. O Bertolucci é muito ligado a ele e tá de frente, tanto de frente, participa das duas conversas, tanto no São Paulo quanto no Vasco. E é esse ponto que eu queria chegar, porque o Bertolucci é uma pessoa muito influente no mercado, com a imprensa, jornalismo esportivo, enfim. E aí o Bertolucci participa das duas conversas, tanto com o Vasco, também tem o Pepinho, que é outro empresário. Giuseppe Dioguardi, se eu não me engano. E ele conversa com as duas partes. E o primeiro interessado, o primeiro interesse foi no São Paulo, por quê? Porque o Bertolucci tem uma ligação muito forte com o São Paulo, mais forte do que ele tem com o Vasco. O São Paulo tem dívidas com o Bertolucci, enfim. E aí tudo isso está nesse bolo da negociação, sabe? Então, assim, pensando com a cabeça do Marinax, que eu já ouvi até de lados de lá e de lados do Vasco, de tudo, é muito mais fácil pro Marinax, é um valor muito menor do que uma dívida, a gente tá falando do Vasco, é isso, a dívida de 1 bilhão e 400, fora o que ele, se quisesse, investiria além, né, no futebol e tal, lembrando que teria que comportar todos os aportes que a 777 ainda teria que fazer no futebol do Vasco, e não fez, né, porque acabou ali a ação. Então, o que acontece? Não tem a pressão esportiva por resultados, como o Capello disse. Não tem essa questão inteira da justiça, né? A base do São Paulo tá lá, não tem nenhuma briga por isso. O que tem é um investimento que não traria tanta dor de cabeça. O São Paulo, o Marinax vai conseguir ganhar esse dinheiro aí com 5 joias de Cotia rapidamente, assim, né? Pensando... Então, amigos, essa é a realidade da venda da SAF para o Marinax. Possivelmente ele está mais interessado na base do São Paulo do que comprar a SAF do Vasco. Para definitivamente encerrar esse assunto, né?
Então, amigos, esse foi o vídeo que eu gostaria de apresentar. Espero que tenham gostado, que tenha sido bem informativo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.